Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São José, valei-nos. Meu irmão e minha irmã, ouvinte desta emissora e internautas que acompanham o nosso canal, um bom dia sob o olhar intercessor de São José para você e os seus. Hoje a Santa Igreja Católica celebra com grande alegria a solenidade do patrono universal da Igreja, São José, o homem silencioso que escolheu Deus para guardar dois dos maiores tesouros da história, Jesus menino e a Santíssima Virgem Maria. O tema que nos acompanha nesta manhã de adoração é este: o silêncio que sustenta a obra de Deus. Nós vivemos num tempo de muito ruído. Vocês lembram que tempos atrás, alguns anos atrás, nós meditamos o livro do Cardeal Sará, A Força do Silêncio, exatamente para nos dar esta consciência de que o barulho não faz bem às nossas almas. Todos querem falar, explicar, aparecer, mas Deus frequentemente escolhe agir através daqueles que vivem na discrição e na fidelidade silenciosa. Os barulhos são ensurdecedores. Haja vista essa prática do som automotivo. Quanto mal isso faz às almas, às pessoas. É muita coisa. E nós precisamos fugir a esses barulhos. São José é o grande exemplo dessa espiritualidade. O Evangelho não registra nenhuma palavra dele e, no entanto, sua vida interior foi um sim constante à vontade de Deus. São Bernardo de Sena, no século XV, grande pregador franciscano, dizia: Deus confiou a São José os dois maiores tesouros que possuía na terra, Jesus e Maria. É isso mesmo. E pelo que é possível denotar dos evangelhos, São José foi extraordinário na conduta de como pai adotivo de Jesus e esposo sacrossanto de Maria. Ele viveu a obediência a Deus, o silêncio, o trabalho, a dedicação, o cuidado e o zelo. E todos nós devemos ter, tanto os homens em relação às mulheres, aos filhos, como as mulheres em relação aos homens e seus filhos. Esse zelo, esse cuidado. Nós não podemos pensar que tudo está estragado, tudo está acabado. Não, os cristãos são chamados nesses tempos a reconstruir a nossa história, a nossa civilização. E aqui está um grande exemplo que é São José para que nós realizemos essa prática. O mundo não vai mudar, vai. Vamos gastar de 40, 60 anos para mudar essa realidade nossa, totalmente inoculada pelo veneno do esquerdismo, do comunismo, do relativismo, da ausência de Deus, mas as famílias numerosas estão vindo aí. Muitas crianças sendo muito bem educadas, formadas para isso, para restaurar a beleza deste mundo, a cultura, a arte verdadeira, para restaurar a fé, para restaurar a vida. Haja vista o número de escolas conservadoras católicas espalhadas pelo mundo todo. Eu via uma escola conservadora nos Estados Unidos que na quinta-feira as crianças já ficam aguardando na sala de aula o padre que passa com o Santíssimo
para que as crianças adorem. Crianças que estão sendo estudadas, aprimoradas naquilo que são as grandes verdades e as virtudes. Então o mundo não tem aparente solução agora, mas a longo tempo sim, pois foi ao longo do tempo que entrou o feminismo, que entrou o relativismo, que entrou o comunismo, que entrou tudo que não presta para estragar a vida da família cristã. E nós vamos com toda tranquilidade, aos poucos, com oração, com vida, pais e mães com muitos filhos que estão educando esses filhos na pobreza, na singeleza, para serem homens e mulheres com as virtudes de São José. E São José também viveu enormes desafios, porque recebeu uma missão que ultrapassava qualquer compreensão humana. Precisou confiar quando tudo parecia muito incerto na vida dele. O Papa Bento XVI ensinava que a fé verdadeira não significa entender tudo imediatamente, mas confiar no caminho que Deus abre. E Deus vai abrindo esses caminhos, essas picadas, esses trieiros na nossa frente. Quantas vezes na vida nós também caminhamos sem compreender? A gente não compreende completamente os desígnios de Deus. São José nos ensina que a santidade ela nasce da confiança. Nesta quinta-feira somos convidados a olhar também para outra dimensão muito profunda da vida da igreja, a Eucaristia e o sacerdócio. São José foi guardião do corpo de Cristo ainda criança. Ele sustentou, protegeu e cuidou daquele que um dia se tornaria alimento para a humanidade, o sumo e eterno sacerdote. Nós, com o nosso sacerdote, dependemos do sacerdócio de Cristo, casto, pobre e obediente. São Pedro Julião, grande apóstolo da Eucaristia, dizia: a Eucaristia é a continuação da encarnação de Cristo no meio do mundo. E quem torna possível este sacramento? O padre, o sacerdote. Pelas mãos do sacerdote, o pão se torna corpo de Cristo. O vinho se torna sangue de Cristo. Pela voz do sacerdote, a palavra é proclamada. Pelo ministério do sacerdote, o povo recebe o perdão e a graça. O sacerdote é aquele também que vai ao encontro dos pobres, dos desvalidos, dos doentes, dos moribundos. Muita gente não entende isso, mas o sacerdote, ele deve viver a pobreza nessa configuração a Cristo pobre, casto e obediente, e também dar essa atenção aos pobres como nosso Senhor deu. Isso não é teologia da libertação. Teologia da libertação fala muito de pobres, mas de concreto a gente não tem muita coisa vindo disso, né? Nós não precisamos de teologia da libertação porque a tradição da igreja, a vida dos santos, a doutrina social da igreja já nos aponta os caminhos que nós devemos fazer da nossa vida uma vida também de caridade, fazer das nossas paróquias, das nossas comunidades, centros também de misericórdia para com os pobres, para com os sofridos, nos apropriando também de projetos católicos verdadeiros que ajudam a promover as pessoas, a tirá-las da miséria e do sofrimento. A teologia da libertação é mais militância, é mais política, é mais marxista e por isso não deu certo. Tanto que não deu certo que está morrendo. Enquanto que a prática dos santos, dos grandes santos, continua aí. E nós poderíamos acrescentar ainda que o sacerdote vive com humildade a celebrar esse mistério de Cristo que nos ama. Quantos padres neste momento estão celebrando a missa? Rezando pelo povo, visitando os enfermos, sustentando as comunidades inteiras, atendendo às confissões, levando a unção aos enfermos, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas. Muitas vezes sem reconhecimento, mas com fidelidade. E também nós, padres, não precisamos
de reconhecimento. Basta que Deus reconheça. O padre deve amar todo mundo. Amar das crianças aos idosos, do pobre, do rico, do negro, do branco, todos. O padre deve amar. Mas o padre deve ser uma pessoa tão bem resolvida e tão já adiante das carências que ele nem precisa do amor do povo, ele precisa do amor de Deus. Nós não precisamos desse amor. Por isso que o padre deve ser um homem que supera as suas carências. Não ser carente, ser um homem profundamente íntimo do Santíssimo Sacramento de São José de Nossa Senhora e ponto, basta isso. Você não precisa ser reconhecido, basta que Deus reconheça. São José, patrono da Igreja Universal, também é patrono da fidelidade silenciosa que cada sacerdote, cada religioso, cada seminarista, cada família, cada casal deve ter. Esse grande santo nos ensina que Deus constrói grandes obras através de corações simples e humildes. Meu querido irmão, minha querida irmã que ora comigo nesta manhã. Talvez a sua missão hoje parece pequena ou escondida. Talvez ninguém veja seu esforço, mas saiba de uma coisa, Deus vê, isso basta. E como fez São José, ele continua realizando maravilhas através daqueles que permanecem fiéis. Que sejamos fiéis até o dia da nossa morte. Assim seja. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 1, 16, depois 18 a 21 e 24, apresenta José como homem justo. Ao descobrir que Maria estava grávida, ele enfrenta um grande dilema interior. Não compreende completamente o que está acontecendo, mas decide agir com misericórdia. Então o anjo lhe diz em sonho: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E o anjo revela para ele o mistério. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. José poderia ter resistido, poderia ter recusado, mas o Evangelho diz algo muito simples e muito profundo. José fez como o anjo do Senhor havia mandado. Lembrando do Papa Bento XVI, que eu estou recordando nesses dias, ele comentou os Evangelhos de uma forma brilhante. Ele comenta esse texto e via que José é modelo de fé justamente porque escuta Deus e age imediatamente. Deus falou, não abandone, e ele imediatamente volta atrás. Meu querido irmão e irmã, essa é a verdadeira grandeza espiritual, escutar e obedecer. José continua sendo hoje um poderoso intercessor para a igreja, para as famílias e também para os sacerdotes. São José interceda por mim, por você, por todas as nossas famílias, pelos nossos sacerdotes, pela perseverança dos nossos seminaristas, dos nossos religiosos e das nossas famílias. Amém. Vamos rezar em espírito. Senhor Jesus, nesta manhã nós te agradecemos pelo testemunho de São José. Ensina-nos a viver com a mesma confiança, a mesma fidelidade silenciosa e o mesmo amor pela vontade do Pai. Abençoa os sacerdotes que hoje celebram a Eucaristia, fortalece suas mãos no altar e renova neles a alegria da missão. Visita também aqueles que sofrem, os enfermos nos hospitais, os que atravessam momentos de angústia, os que se sentem esquecidos ou desanimados diante das provações. Que São José proteja nossas famílias, guarde a igreja e conduza cada um de nós pelo caminho da fidelidade. Com os discípulos de Emaús e São Padre Pio de Pietrelcina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, patrono da Igreja, venha sobre todos que nos acompanham neste momento a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Fique em paz.